No vídeo de hoje eu quero falar sobre computação quântica. Será que computação quântica é um problema para o Bitcoin? Eu acredito que sim, eu acho que a computação quântica pode mudar a forma que a gente entende a criptografia e como o Bitcoin depende da criptografia, sim, é uma questão, mas também é uma questão para bancos, para sistemas de defesa e assim por diante. Talvez o Bitcoin não seja nem o maior dos problemas. E no post do Gabriel Della aqui no Instagram, ele fala um pouco sobre isso e vamos dar uma olhada aqui com vocês. Então, post aí do Gabriel Della, do Cripto Brasil OFC, abre aspas. Computação quântica é um problema solucionável para o Bitcoin, disse Brian Armstrong, CEO da Coinbase, em entrevista à CNBC. Entenda o porquê, né? Vamos dar uma olhada aqui no que ele diz a respeito sobre o assunto. Nessa última quarta-feira, dia 18/2, no World Liberty Forum, uma repórter perguntou: uma coisa que tenho ouvido é que a computação quântica vai quebrar a blockchain. Isso é verdade? E para dar um pouco de contexto, o preço do Bitcoin caiu bastante nos últimos 6 meses, mais de 40% de queda, está sendo cotado a $67.000 no momento que eu estou gravando esse vídeo, ou R$ 350.000. Aqui com uma queda em reais, deixa eu atualizar a página aqui, né? Mas com uma queda em reais de 43%. Perdão, R$ 348.000, né? Eu atualizei agora o gráfico. Bom, e o que acontece, então? Parte dessa queda, ou pelo menos parte do medo aí que está sendo gerado no mercado, se dá em função do perigo da computação quântica. Para quem não sabe, o Bitcoin ele depende da criptografia, uma moeda digital, e com força computacional suficiente, hoje em dia é praticamente impossível, mas talvez no futuro seja possível quebrar a criptografia do Bitcoin. O problema é que a criptografia do Bitcoin é uma das mais avançadas que existe hoje na humanidade. E se a criptografia do Bitcoin fosse quebrada, talvez outros sistemas, talvez até mais importantes que o Bitcoin, estivessem em risco. Sistemas militares, sistemas de defesa, sistemas bancários. Então, realmente é um problema de tecnologia que envolve não só o Bitcoin, mas vários outros ativos. E recentemente, esse assunto da computação quântica, ela volta de tempos em tempos, principalmente em momentos de queda, né, geralmente. E o que acontece é que esse tema voltou forte aí nesse ciclo de baixa. Talvez ainda demore bastante tempo para que realmente seja um problema real, concreto aí envolvendo Bitcoin, envolvendo criptografia, envolvendo segurança digital, mas é um problema que está sendo discutido e é sobre isso que fala o post, né? Então, no mesmo momento, o Brian, né, CEO da Coinbase aqui, disse que não, que a computação quântica não seria aí um grande problema do Bitcoin no sentido de quebrar a blockchain, né? Vamos ver o que ele diz. Ele exaltou atuais medidas da própria Coinbase, que inclui a criação de um conselho consultivo de computação quântica, como também a recente adição da BIP 360 no GitHub. E falando sobre isso, então, existem vários endereços de Bitcoin. E os endereços mais antigos, por exemplo, os endereços aí do Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, que tem mais de 1 milhão de Bitcoins, são os mais propensos a ataques, certo? São os mais arriscados, digamos assim, os menos seguros. Isso é muito interessante porque isso traz segurança para a rede, porque a gente consegue observar que se esses bitcoins do Satoshi, esses bitcoins mais antigos, esses endereços mais antigos, melhor dizendo, não estão sendo atacados, não foram hackeados, significa que os endereços mais recentes e mais seguros estão a salvo. Então existe aí basicamente esse caminho aí, onde talvez em um ataque os endereços mais antigos seriam os primeiros a serem atacados. E o outro ponto aqui que está sendo mencionado é que o Bitcoin ele possui código aberto. Então, se por acaso a força computacional aumentar, se tivermos uma tecnologia diferente em termos de computação, a computação quântica no caso, a gente pode ter uma criptografia que seja resistente à computação quântica. E daí, nesse cenário, seria de interesse dos nós, dos mineradores, da rede Bitcoin, de adotar essa segurança maior, essa criptografia que é resistente à computação quântica. E é exatamente isso que está sendo discutido, está sendo trabalhado por várias empresas, inclusive pela Coinbase. Então, por isso,
que ele mencionou que hoje já está sendo pesquisado, então não irá quebrar a blockchain, porque quando esse problema se tornar real, é bem possível que a solução também exista. Vamos seguir aqui então o que é o BIP 360, né? Ele introduz um novo tipo de saída chamado Pay to Merkle Root, ou P2MR. O projeto desativa um recurso técnico chamado Key Path Spending, que expõe chaves públicas quando qualquer quantia de Bitcoin é transferida, né? Lembrando que isso aqui é uma alternativa, não necessariamente será a alternativa adotada, né? Então, provavelmente o tema será discutido como código aberto, provavelmente a melhor alternativa será adotada, né? Além disso, seguindo aqui então, a BIP 360 estabelece as bases para a adição de esquemas de assinatura pós-quânticos em futuros soft forks. Basicamente, ele cria uma nova forma de transação que esconde a sua chave pública na hora de gastar as moedas. Assim, os computadores quânticos não conseguem derivar suas chaves privadas. Então, ambas as medidas mostram como o Bitcoin e as criptomoedas se atualizam conforme a tecnologia avança. Tudo aquilo que não conhecemos pode nos assustar, por isso, em um momento crucial na transação da tecnologia, é essencial o desenvolvimento de medidas que acompanhem essa nova fase da indústria financeira e tecnológica. Então, muito interessante aí o post falando sobre computação quântica, que é um assunto técnico, porém relevante, interessante aí para o Bitcoin. Antes de continuar aqui com os temas do vídeo, eu gostaria de lembrar que se você quer aproveitar a promoção no Bitcoin e quer comprar Bitcoin, aqui embaixo temos o link da BIPA com o nosso cupom de desconto, o cupom SATOSHI21. Então, para quem não conhece, a BIPA é uma conta digital para usar Bitcoin e dólar aí no dia a dia. Tem taxa zero para compras recorrentes, é uma das formas mais fáceis de você fazer o seu DCA, ou seja, as suas compras recorrentes. Tem um cartão com cashback de até 1% em Bitcoin, cartão de crédito, então, enfim, várias soluções bitcoinheiras. Certamente, se você é bitcoinheiro há mais tempo, você provavelmente conhece a BIPA, então eu deixo o meu cupom aqui na descrição com o link. Então, utilizando o cupom SATOSHI21, vocês conseguem ainda um bônus. Então, conforme vocês vão comprando, conforme consta aqui na tabela, vocês vão ganhando bônus em reais. Então, é muito interessante, vale muito a pena hoje em dia, certo? Talvez ainda a gente esteja muito no início do Bitcoin, porque as corretoras aí usam como, né, uma forma de marketing distribuir aí para novos aportes, dinheiro. Então é realmente muito interessante, porque no futuro a gente talvez olhe para trás, preço do Bitcoin é $67 mil e várias promoções aí em corretoras e pense, né, pô, por que eu não aproveitei mais nesse momento? Enfim, é importante também fazer um disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, sempre mencionamos isso, mas realmente olhando para o potencial futuro do Bitcoin e para o que ele vem valorizando aí nos últimos meses, é muito interessante pensar o que pode realmente acontecer no futuro. E antes de seguir para o próximo assunto aqui, eu gostaria de lembrar também que se você quer tirar dúvidas sobre investimentos e montar uma carteira específica para o seu perfil, pensando em risco, pensando em perspectivas, planos e assim por diante, me mande uma mensagem ou no X ou no Instagram com seu nome e o WhatsApp, que entraremos em contato para fazer uma agenda e te ajudar a montar essa carteira de investimentos com um profissional certificado em parceria com o canal. E daí, para fechar, eu queria mostrar aqui esse gráfico do Polymarket que diz o seguinte: será que o Bitcoin vai substituir o SHA-256, que é o sistema criptográfico utilizado atualmente antes de 2027. Por que isso é importante? Porque talvez, se a gente tiver um problema de computação quântica, aí a gente precise substituir o sistema aí de criptografia atual do Bitcoin. E há um tempo atrás, né, então deixa eu ver quando é que foi isso, foi em novembro, chegou esse valor, né, chegou em novembro do ano passado, é claro, né, chegou em 10%. Ou seja, quando o principal FUD aí, né,
de computação quântica estava rodando, aí o pessoal começava a aumentar a probabilidade do SHA-256 ser substituído para o Bitcoin antes de 2027. E caiu, e agora está ali na faixa dos 2%, ou seja, a ameaça em termos de computação quântica talvez não esteja tão próxima. E por que eu gosto de olhar Polymarket, Cauchy e mercados preditivos? Porque se por acaso alguém, um grupo de pessoas, de pesquisadores, estiver muito próximo aí de chegar nesse potencial de computação quântica capaz de quebrar criptografia, por exemplo, do Bitcoin, talvez uma forma de ganhar muito dinheiro seria entrar aqui nesse site de aposta e fazer essas apostas em relação à computação quântica, porque aqui, né, a proporção é 98:1. Então, se você tem certeza que você vai desenvolver uma computação quântica com potencial de quebrar a criptografia do Bitcoin, isso pode aparecer primeiro nas casas aí de mercados preditivos. Aqui a gente tem também a questão do BIP 360, possibilidade dele ser implementado ainda em 2026, está marcado aqui como 14% de chance. Então, enfim, é interessante aqui, eu gosto de utilizar isso como uma forma de entender o sentimento do mercado e de saber se alguém sabe de algo que nós não sabemos, né? Porque talvez a pessoa com informação privilegiada entre em um mercado descentralizado, um mercado preditivo, né, desses descentralizado, como a Polymarket, para ganhar muito dinheiro, né? Faz sentido, é um incentivo financeiro. Só um detalhe aqui, né? Temos 123 mil dólares de volume, então é um volume relativamente baixo ainda, tá? Então, enfim, não é um grande volume para a gente ter uma noção tão boa, mas se a chance é apenas 2%, eu acho que não tem ninguém que está apostando pesado aí nessa possibilidade. E daí, novamente, se alguém tivesse uma informação privilegiada, talvez isso apareça primeiro nesses mercados preditivos. E aqui eu não estou falando só do SHA-256, da computação quântica, mas também de vários outros assuntos. Então, uma das formas de descobrir o que os inside traders sabem é pelo mercado preditivo. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje para não ficar muito longo. Vou falar só sobre a computação quântica, então, e sobre os outros vídeos ficam para sobre os outros temas ficam para o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o like e principalmente considere fazer parte da área de membros para acessar aí conteúdo exclusivo do canal. Tem vários benefícios, inclusive ter acesso antecipado a alguns vídeos e outros que eu pretendo ir desenvolvendo com o tempo, e também você apoia o canal. Aí, se você gosta do canal, é o famoso elogio sincero. Beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.